Vamos pensar agora, organizar, tentar perceber qual o melhor caminho para a gente se preparar, estudar para o Enem. Sobre o Enem sempre é bom falar, nunca é tarde, nunca é cedo, porque a preparação é constante e a gente precisa ter algumas estratégias, perceber quais são os pontos essenciais do Enem. O Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, então ele foi criado em 1998 e em 2009 foi reformulado, que depois é chamado de o novo Enem. Os objetivos, criado inicialmente para avaliar a qualidade do ensino médio do Brasil, depois virou um passaporte aí para quem quer entrar no ensino superior. Pode ser usado também para entrar na faculdade por meio de algum dos programas do governo, especial nas faculdades particulares, pelo sistema de seleção unificado, chamado SISU, pelo programa Universidade para Todos, o ProUni, ou Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. É também sempre pensar que ele já foi usado muito para obter o certificado do ensino médio e para ingressar aí nas faculdades particulares sem fazer vestibular. Ele é gratuito em 2 casos, quando vai se realizar a taxa que é cobrada. Mas aqueles que são alunos do 3º ano do ensino médio têm isenção da taxa, alunos de escola pública, e aqueles que comprovam, então, situação de vulnerabilidade socioeconômica. Nesse sentido de organização, estratégia, eu coloco aí um esquema que eu sempre uso nos meus estudos, seja para concurso, para cursos, faculdade, várias coisas. Eu crio uma tabela dessa forma para até se organizar, porque as estratégias de estudo é de grande importância para você conseguir atingir as metas. Porque nosso cérebro, na maioria das pessoas, caminha melhor quando organizadas as coisas. Porque tem aquelas pessoas que dizem que não precisa ter organização para atingir suas metas. Mas, para a maioria das pessoas, quando é organizado, principalmente o estudo, a efetividade é mais certa. Ser estratégia, então, é ser eficiente. Uma maneira que eu utilizo é observar a mim próprio nos estudos. Como assim? Como que eu posso fazer? Dessa forma aí, construir uma tabela mensal contendo as semanas, ou no caso igual apresenta aí, pode ser semanal, dividindo nas disciplinas, na primeira coluna, e nas colunas seguintes, os seguintes tópicos aí que eu coloco, que ajuda muito até essa estratégia de estudo. São vídeos que você acha muito aí na internet, textos daquele assunto, esquemas, tipo mapa mental, questões propriamente dos Enems passados e simulados, que podem ser em relação ao Enem, como simulados aí criados pelos professores, que a gente acha muito na internet. Então o que quer dizer? Quer dizer que a cada vez que eu utilizo desses recursos no meu processo de ensino-aprendizagem, eu vou marcando um X para identificar as disciplinas que eu estou estudando. Mas por que esses tipos de formas de procura do conhecimento? Porque o importante da estratégia de estudo é se organizar e perceber o melhor momento de estudar. Então perceber também que a gente dedica uma matéria ou outra e perceber que tem momentos que a gente gosta de ver um vídeo ali, tá sentado, tá deitado, porque tem os horários que a gente produz melhor, então a gente lê textos, tem momentos que a gente quer realizar questões práticas, simulados, questões, tem momentos que a gente quer olhar esquemas. Então a cada momento do dia você vai percebendo aquilo, você não vai também dar uma de preguiçoso total, que só procura aí o vídeo ou questões fáceis, nunca pega textos, né? E não vai ser também aquela pessoa duríssima consigo mesmo, que lê muitos textos
acaba de almoçar, por exemplo, faz uma refeição, já vai ler um texto pesado. Então, a questão das estratégias, ela ajuda a gente a se sentir melhor no estudo. Então, cada um que vai perceber. E fazendo essa tabela, você percebe que se você, durante aquela semana, leu, fez alguma coisa daquela disciplina. Igual aí, tem um caso aí, ó. De repente, se fosse observar essa primeira semana, química e história, acabou que não tem nada. Então, como que você depois vai realizar lá questões no Enem de química e história se você vai deixando passar aí ou uma outra disciplina pode ser, por exemplo, se matemática tivesse todos os X aqui e de repente as outras disciplinas tivessem pouca, isso te ajuda a observar o seu interesse, a sua dedicação para ter um equilíbrio aí de preparação, né? Isso é muito importante. Sobre a estrutura do Enem, a divisão aí das áreas de estudo, o método aí chamado TRI, que nós vamos ver a teoria de resposta ao item, e a nota geral, como que se dá, é importante a gente observar que no planejamento, até mesmo do ensino médio, é dividido aí nessas 4 áreas. Então o Enem divide também os seus cadernos nessas 4 áreas. São 2 dias de aplicação de prova, então 2 cadernos por dia. No primeiro dia nós temos os 2 cadernos e mais a redação. A questão é que essas 4 áreas de conhecimento, elas são equilibradas na busca para você entender até mesmo como que se dá a sua nota, né? Então a chamada TRI, teoria de resposta ao item, é um método utilizado que um sistema de anti-chute, né? Para evitar as pessoas que chegam lá no Enem e ficam chutando sem ter se preparado. Ele veio e substituiu aquele antigo TCT, que era a teoria clássica dos testes, em que o sistema tradicional era o seguinte: cada acerto, então, equivale a alguns pontos a mais na nota. Então, cada acerto que você desse, você aumentaria a nota. Nesse caso da teoria da resposta a um item, já é um pouco diferente, porque aí o conceito-chave é a coerência pedagógica. Então, as questões na prova, elas têm 3 níveis. Tem um nível fácil, médio e o difícil. Então, quando você vai fazer a prova, você não sabe disso. Qual que é o nível de cada questão? Os estudantes não sabem. Mas, de repente, na utilização da teoria da resposta, da teoria da resposta ao item, então você tem 9 questões, por exemplo, que tem 3 questões de cada nível. 3 questões nível fácil, médio e difícil. Um estudante, então, que acerta 3 de nível difícil e erra as outras, e o outro estudante que acerta 3 de níveis fácil e erra as outras, qual que vai ter maior nota? Então você percebe que claramente aquele estudante, o que acertou de níveis difíceis, isso é entendido que ele chutou. Porque se ele acertou as difíceis, ele teria que acertar as fáceis. Porque uma questão é de nível e está interligada à outra. Então sobrepõe, subentende aí que a pessoa ao acertar, por exemplo, uma questão difícil, ela, principalmente se ela está interligada em assunto ou corresponde uma sequência daquelas que são fáceis, então na hora de somar a sua nota aí vai ter o peso, né, dentro desse sistema de perceber aquele que chutou ou não. Então não é questão de acertar difícil, você vai ter maior nota daquele que acertou a fácil, mas o sistema permite uma certa coerência pedagógica aí. O que quer dizer isso? Uma coerência de que existe uma sequência de conhecimento que até assim, um sobrepõe o outro, ou um antecede ao outro. Então não tem como aquilo que está interligado pedagogicamente no tema, então você acertar uma difícil, e para você acertar aquela difícil, você teria que acertar
obviamente, a fácil. Sobre a nota geral, é uma média aí que existem, no Enem de 2019 mesmo, já tem aí disponível na internet, todos acham, a média de cada caderno desses que se tem, né? Tanto de nota mínima como nota máxima. Como que você sabe qual que é a sua nota geral? É a soma do valor, então, que você tira em cada um desses cadernos, e depois mais a redação, e o total você tem aí dividido por 5. Lembrando que cada caderno, ele pode ter a nota máxima até 1000 pontos, e a redação você pode alcançar também até 1000 pontos, mas a média sempre gira em torno de 470 a 600 no máximo. Igual a redação de 2019, a média foi 592,9. Então, sendo que apenas 53 candidatos no Brasil inteiro alcançaram a nota 1000. Então, existe também a possibilidade de alcançar. Então, para chegar a essa nota final, é a soma de todos os cadernos, mais a redação, e depois divide por 5, aí você tem a nota aí geral. Então, nós temos aqui quantas questões que compõem o Enem. O Enem, ele é aplicado em 2 dias, especificamente 2 domingos seguidos, né, atualmente. O antigo Enem, ele tinha 63 questões, o antigo é até 2009, né? De 2009 para frente, ele é composto agora por 180 questões objetivas. Então, no primeiro dia você tem 90 questões, mais a redação, 45 questões de ciências humanas e 45 questões de linguagem e códigos. E no segundo dia, as 45 questões de matemática e 45 questões de ciência da natureza. Para quem vai, então, estudar no Enem, é bom ter esses conceitos muito que são pertinentes, aí, que faz parte da fundamentação teórica metodológica do Enem. É um documento que até o INEP disponibiliza para quem quer entender toda a estrutura teórico-metodológica do Enem. E os eixos teóricos, que são esses que eu vou falar aí de modo sintético, o que significa, né? E que eles são importantes para articular aí as áreas do conhecimento. Contextualização. O que é contextualizar? As questões do Enem, conforme até mesmo a ideia atual de ensino, de processo de ensino pedagógico aí, na preparação para o estudante, é preciso estabelecer relações entre o conhecimento e o mundo que nos cerca. Então, conhecimento de química não pode ser uma coisa isolada do mundo. Então, as questões, elas são contextualizadas, elas são jogadas para a vida. O conhecimento tem uma relação para a vida. E o cotidiano nosso tem essa relação com o conhecimento. Teoria e prática, as duas coisas se interligam. Interdisciplinaridade é o diálogo entre textos, relacionar conteúdos de outras disciplinas na construção do texto. Então, quem já fez, quem percebe as questões do Enem, de repente tem uma questão que você percebe que ela está mais numa certa área de conhecimento, numa disciplina. Mas mesmo assim ela vai ter elementos de outras disciplinas. Uma questão de geografia vai ter elementos de história, de filosofia, sociologia, até mesmo matemática. E aí existe uma relação, um diálogo entre as várias áreas de conhecimento. E a situação problema é que nessa questão contextualizada, ligada entre teoria e prática, e o diálogo entre várias áreas de conhecimento, é colocado uma situação cotidiana em que o estudante ele vai perceber aí uma questão da vida e que ele vai precisar pensar em soluções. Então é uma questão problema do dia a dia, em que o conhecimento vai exigir que esse conhecimento ajude a estrutura de complexidade, né, que ele vai aprendendo durante o seu processo de formação, ajude ele a resolver, a buscar soluções, né? A redação do Enem, que é
muito importante, ela é uma parte super importante do Enem. A pontuação é 1000 pontos, né? É o primeiro critério de desempate nos processos seletivos unificados aí, que usam a nota do Enem como critério de classificação. Quem zera a redação, então sempre é cortado desses processos seletivos. Então a redação ela é importante na sua pontuação para esses processos, e sempre ela é o primeiro critério de desempate também. São 5 competências para correção, e cada uma delas vale 200 pontos. Então é bom, quando o estudante está treinando aí a redação, pensar nesses 5 pontos, que é o que? Saber da norma padrão da língua portuguesa. Então é importante para não ir colocando aí, nós vai, nós fomos, nós vamos, de qualquer maneira, né? Então é importante que ele treine, tenha leitura, tenha a busca do conhecimento da língua portuguesa, concordância, gênero. Então várias questões aí que são importantes. Muitos jovens têm muita dificuldade nesse sentido na construção das frases. Compreensão do tema, saber o que está sendo colocado. Sempre na redação tem um tema lá, mas não é um tema chutado. Existe um contexto ali do enunciado que faz relação com alguma imagem, algum texto, e te ajude a você a pensar. Mas é importante que o estudante perceba qual que é o tema, porque existem vários exemplos aí de pessoas que fugiram totalmente do tema. Isso daí faz você perder muito pontos, né? As informações organizadas no tema também, um critério importante de competência para correção. Estruturar, né? Sempre ter essa introdução, o desenvolvimento, a conclusão, ter isso sempre em mente, ter a coesão dos parágrafos, né? A argumentação, em que a gente treina muito na filosofia, treinar o argumento, além de ter algumas informações que você não precisa ter que saber de todos os assuntos, mas ter essa interligação entre os conteúdos, né? É preciso argumentar, ter ideia, o raciocínio, um certo raciocínio lógico, né? Em que tenha início, meio e fim. Senão vai se jogando frases ali soltas, senão se perde naquilo que se quer, né? Qual que é a intenção daquilo que você está comentando. Ter sempre essa coesão. E elaboração de uma proposta de solução. Sempre concluir, então, diante daquele tema, propostas de soluções, de respeito aos valores, à diversidade sociocultural, né? Ter na argumentação uma finalização de soluções, de uma luz para resolver isso. E diante disso também é importante perceber que existem alguns critérios na redação para ajudar o estudante a não zerar. Então, que tem esses critérios que muitas vezes mostram que o estudante vai acabar sendo zerado se ele não ficar atento a isso. Fugir demais do tema, desobedecer então a estrutura dissertativa, que existe aí uma questão dos parágrafos, da introdução, do meio, do fim. Então a pessoa não escrever de qualquer forma, textos até 7 linhas, né? Estudantes que ficam com preguiça ali de escrever, não treinou, não se preparou, ou palavrões, desenhos e outras formas propositais e políticas que alguns usam ali para manifestar alguma coisa, então vai ser zerado sua redação. Deixar a redação em branco, ou cópia de texto motivador, você pegar alguma parte ali do Enem, de algum dos cadernos, e copiar alguma coisa que já está ali, não é seu, não é sua ideia. Então tudo isso leva a gente a até mesmo zerar a prova da redação. E como eu disse anteriormente, a redação é muito importante nos critérios que existem de seleção, né? Sobre as questões do Enem, eu trouxe aqui um exemplo de uma questão
que é de filosofia, né? Do Enem de 2012. Existe uma estrutura aí que sempre perpassa as questões, apesar que nessa questão que falta um elemento que está presente na maioria das questões, que é uma imagem, uma charge, porque essas imagens que eu coloquei aqui são só ilustração, elas não fazem parte dessa questão. Então a estrutura das questões vem sempre um texto, que pode ser um texto direto ali daquilo que está se tratando, ou da área de conhecimento, ou pode ser um texto também ilustrativo, que ajuda a pensar, e que tem junto dele uma charge, uma imagem. Charge aparece muito, é bom sempre a gente treinar para interpretar elas. E tem o enunciado, que vai estar pedindo, né? Fazendo essa relação com o texto, com as imagens, com as figuras que tem, e as alternativas aí, que são 5 alternativas. Então essa estrutura sempre é fixa, né? Nesse caso aqui nós temos um texto aqui que é de filosofia, diretamente da filosofia de Platão. O texto faz referência àquilo que é a filosofia de Platão, na relação entre razão e sensação, né? E temos aí o enunciado que, de acordo com o texto, como Platão situa diante dessa relação. Então a resposta certa é a letra D, afirmando que a razão é capaz de gerar conhecimento, mas a sensação não. Mas aqui é muito tranquilo, diz respeito diretamente à teoria aí das ideias de Platão, em que ele valoriza muito o inteligível, a razão, e os sentidos, eles não têm essa capacidade de chegar à verdade. Somente a razão, a filosofia chega à verdade, né? Então eu estou apontando diretamente essas questões, que muitas vezes tem alguns termos, que no Enem tem muitos termos que tem as pegadinhas, né? É importante o estudante ter uma ideia geral dos principais conceitos daquela área, né? Principais filósofos que sempre apresentam um raciocínio que está aí na história da filosofia, nesse caso da filosofia aqui, que ajuda muito a entender qual que é o panorama geral de cada tempo, de cada filósofo, que são os mais destacados, sempre voltam no Enem, e que é preciso perceber isso. Então quando você vai estudar, preparar, igual naquela organização que eu mostrei, treinar as questões do Enem, então não é só você olhar lá qual que é a resposta certa, né? Mas saber por que as outras não seriam. Isso ajuda você a estar atento aos termos, às pegadinhas, você fazer destaque, né? Sublinhar, perceber realmente porque tem vezes que uma palavra ela atrapalha. Então igual aqui, ó, letra A. Por que não é a letra A? Estabelecendo um abismo intransponível entre as duas. Quando Platão não valoriza os sentidos, mas ele não é que temos que desprezar os sentidos, que eles não valem nada, né? Então, de repente, uma palavrinha aqui, um abismo intransponível, quer dizer que sentidos e razão não têm relação. Não, Platão não. Ele está dizendo que a razão, só ela é capaz de gerar o conhecimento, mas a sensação, os sentidos não são desprezados. Nós precisamos dele para conhecer o mundo. Tem como o ser humano usar só da razão. Ele também, ao enxergar, é claro que todos os sentidos eles vão ser filtro de conhecimento, mas que a razão vai ser o verdadeiro filtro daquilo que os nossos sentidos vão aprendendo, né? Na concepção de Platão. Então tem vezes que aquilo que é a frase, se você não tem a ideia certa, é claro que não precisa ter todo o conhecimento do mundo, porque o Enem ele não exige que você decore mais, ele exige que você interprete. Então se nós temos lá um texto, um enunciado, ali no texto já está mostrando qual que é a ideia então da doutrina das ideias em Platão.
Então você percebe que é uma valorização da razão e que a sensação ela nos engana, mas que existe uma relação sim entre razão e sensação. Aí quando você pega as respostas, aí você tem que ficar muito atento, né? Igual a letra B aqui, ó, privilegiando os sentidos e subordinando o conhecimento a eles. Não, é o contrário, né? Não privilegia os sentidos, privilegia a razão. Atendo-se à posição de Parmênides do que a razão e a sensação são inseparáveis, Platão não, segundo Parmênides, que Platão vai depois pegar muito da ideia de Parmênides, mesmo fazendo a síntese entre Heráclito e Parmênides, ele não vai dizer que razão e sensação são inseparáveis, porque até mesmo muita coisa a gente pode pensar, usar da razão para chegar ao sumo bem, né, sem necessariamente passar pelos sentidos. Tem assuntos que não passam pelos sentidos. Vários assuntos, até principalmente os assuntos metafísicos, né? Então nem sempre tudo que a gente pensa, raciocina, passa pelos sentidos. E a letra E, rejeitando a posição de Parmênides, aí aqui já está bem contrário àquilo que o texto lá vai dizer, porque Platão ele valoriza as ideias, a posição de Parmênides, de que a sensação é superior à razão. Aí, tá vendo? Todo ele tem duas partes erradas aqui dentro desse enunciado. Que Parmênides, Platão reforça a ideia de uma hierarquização e que a razão que é superior à sensação. Então é bom a gente treinar as questões nesse sentido, não só ver as respostas certas, que na internet você vai achar de todos os Enems passados, resposta aí. Não é estudar as questões, não é dessa forma, só ver as respostas, mas você analisar os termos principalmente e por que as outras não estão certas. Isso te faz a treinar essa sensibilidade aí de analisar as questões, que no dia você precisa de tempo, de rapidez, porque o tempo é muito curto, então você precisa do tempo ali para resolver. Então quanto mais rápido esse treino você faz de análise das questões, mais você cria essa sensibilidade, né? Então vários elementos a gente pontuou aí para ajudar você a se preparar melhor para o Enem e ter todo esse contexto do que significa o Enem na nossa vida como jovens, para percebermos ele como essa porta de entrada para a universidade e saber o que significa ele também em todos esses pontos que destacamos aí nesse vídeo. Um abraço a todos, não deixe de marcar aí o nosso like, se inscrever no canal e aqueles que puderem contribuir para que o canal possa cada vez mais crescer e possamos investir na formação de nossos jovens. Até nosso próximo vídeo, a nossa próxima aula. Um abraço.